Isso, Aline, boa tarde. Boa tarde, Léo, boa tarde, doutora Nayara, boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui, né? Quarta-feira passada deu uma falhada, mas estamos de volta. Tive uma crise de asma, estava até comentando aqui um pouquinho antes da gente entrar no ar, mas eu estava com saudade de vocês, desse horário muito bacana, desse bate-papo, né? Sempre aí acompanhando o Leonardo Concon aqui no Diário de Olímpia. De quarta-feira o Diário Tendência, e hoje a tendência que a gente vem seguindo das matérias, né, das entrevistas que a gente vem fazendo, falando um pouquinho sobre os alimentos bons para a saúde, sobre saúde em si e sobre o sobrepeso também, né, que é uma coisa que chama muita atenção. Então hoje a doutora Nayara Teixeira, ela que é cardiologista, vai estar aqui, já está aqui conosco, vai falar um pouquinho. E antes de começar essa entrevista, ela vai se apresentar aqui para quem não conhece ainda, passar a conhecer. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, Aline. Boa tarde, Leonardo. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Nayara. Eu sou cardiologista, fiz clínica médica, me formei na Universidade Federal do Paraná em 2017 e desde então estou na cidade. Veio aqui pra Olímpia, né? O bom filho a casa torne. É isso que a gente fica muito feliz. Que né? é irmã da doutora Aline, ginecologia. A especialidade dela é qual, Dali? Ginecologia e obstetrícia. É a médica da Laura, é verdade. Ô, Concon! É isso mesmo, grande beijo. Grande beijo aí pra doutora Aline, que também está nos acompanhando, né? Parceira aí nossa também, médica da Lau. E Olímpia só ganha com isso, né? Então hoje aqui a gente vai falar um pouquinho com a doutora Nayara Teixeira, gente, sobre doenças cardiovasculares, obesidade, cuidados com o coração. Para iniciar essa entrevista, vamos começar falando sobre o sobrepeso. O que o sobrepeso, né? Você está acima do peso, pode causar os riscos para o coração, doutora? O que a gente considera sobrepeso? É o que a gente consome mais do que a gente queima, e com isso a gente começa a acumular gordura no coração. O principal índice que a gente classifica é o índice de massa corporal, que a gente avalia pelo peso dividido pela altura ao quadrado. O normal é de 18,5 a 25, de 25 a 30 a gente considera a faixa de sobrepeso, e acima de 30 já é considerado obesidade. IMC. Tá. Mas voga também a massa gorda, massa magra ou não muito? No IMC não. No IMC não. Tem algumas pela bioimpedância, aí você consegue diferenciar isso. IMC é mais genérico, tá? Certo. E a medida é bem clara, assim, quanto maior o peso, maior o esforço que o organismo faz, que o coração faz para manter suas atividades diárias. Mesmo aquelas comuns de dia a dia, né? Mesmo as comuns do dia a dia. A gente percebe assim, até o Concon, ele fala sempre isso, que ele andava meio quarteirão, já sentia aquela fadiga, né? É claro, o coração precisa bombar para tudo isso, né? E com isso, o coração começa a ficar mais grosso, mais espesso. Aumenta o tamanho dele? Aumenta a espessura, primeiro. É que nem quando a gente vai na academia e faz a hipertrofia, que fica musculoso, o coração também acontece isso. E se isso não for tratado, ele aumenta de diâmetro e vai desenvolvendo a insuficiência cardíaca. Olha só. Que é de onde desencadeia vários problemas. Hoje, né? Sobrepeso e a obesidade está diretamente relacionada à insuficiência cardíaca, a força que o coração faz para exercer as atividades diárias simples. Pois tá vendo? É importante, né? Exatamente. Doutora, e falando então sobre o sobrepeso, né, que ocorre e o mal que isso causa para o coração, como cardiologista, quais seriam um dos alimentos chaves assim que você poderia falar que é bom evitar para o coração, que faz mal para o coração? A obesidade, ela está relacionada são 6 principais causas de morte hoje no Brasil, no mundo também. E a obesidade tem relação direta com 4: pressão alta, diabetes, AVC e infarto. O aumento do peso, essa gordura, ela envolve em todos os órgãos e leva ao entupimento das artérias. E isso aumenta o risco, tanto de infarto quanto de AVC. Então, diminuir o consumo de gordura e fritura.
que é o primeiro, Que é o logo primeiro. de cara, né? A gente tem uma pergunta aqui que é sobre qual que é, como você falou agora, sobre qual que é a diferença do AVC e do infarto. Tá. O AVC é a obstrução, o entupimento de artérias do cérebro, que leva à diminuição do fluxo sanguíneo para o cérebro se alimenta de oxigênio, falta oxigênio, ele morre um pedacinho. Isso é o AVC. Entendi. Às vezes ele pode ser silencioso também, um AVC silencioso, ou já dá e a pessoa percebe? Sempre dá sintoma. Dependendo do local acometido, pode ser sintoma motor, diminuição de sensibilidade, perda de movimento, dificuldade na fala. E nunca você não percebe nada. Às vezes você faz que não tá entendendo. Sim, muitas pessoas, eu comecei a ter uma dificuldade para andar. Mas é por causa da idade. Não, Não é. Sempre tem que procurar uma causa. Por isso que eu disse silencioso. Infarto também, né, doutora? Às vezes você tem um infarto do nada, quer dizer, não é que estava do nada, né? Sim. E assim, o infarto, ele é a obstrução, o entupimento de uma artéria do coração. Então, uma coisa mais, entre aspas, assim, mais rígida, mais forte, né? Que a gente já percebe de imediato. Sim, existe, principalmente os diabéticos e mulher, que os sintomas são não tão característicos. E principalmente em diabético, a gente pode ter o infarto e o paciente não ter dor. Por isso que é sempre fazer um Pode acompanhamento. até morrer dormindo. Pode. Tem muitos Teve. casos, né? Morreu que não passarinho, mas teve um a minha infarto. tia, infelizmente, foi assim. Morreu dormindo, deitou, dormiu, acordou. Não acordou. Acordou morto. Acordou do outro lado. E isso acontece muito, né? Sim. A gente poderia falar que isso ocorre mais em mulheres, mais em homens, ou depende do estilo de vida e cada pessoa é uma pessoa? A gente tem uma idade, tá? Até os 55 anos, a mulher tem a proteção do estrógeno. Então, mais comum nos homens até essa idade. Depois Precisa então vantagem. fazer uma reposição hormonal? Não necessariamente. A reposição hormonal ela é muito característica, tipo, individual. Aí Individual, claro, o ginecologista vai avaliar se precisa ou não. Aí ela perde esse fator de proteção. Aí o risco é o mesmo que o do homem. Então, até os 55 anos, a gente tem uma leve vantagem, Tá né? Gente, mais perguntas aqui. A gente falou sobre mulheres e homens e os infartos fulminantes, que a gente está vendo muito hoje em dia, tanto em jovens quanto em adultos. Isso acontece mais em adultos ou em jovens? Ou como que é? A gente considera infarto fulminante é aquele que causa a morte e que não dá tempo de ser socorrido. Por isso, o fulminante. Isso é mais comum na população mais jovem, porque no idoso, a obstrução das artérias ela acontece gradual. Então, o organismo ele vai se adaptando a essa diminuição do oxigênio, essa diminuição da circulação e também formando novos vasos para suprir essa área. Por isso que a gente é meio grosseiro, mas o infarto no idoso, ele é menos agressivo do que no jovem. Olha aí, é uma informação bacana. Principalmente para o jovem então, que sofre um estresse, numa academia, uma maratona, ele acha que está fazendo bem, mas sem uma avaliação antes, prévia, e fazendo um esforço demais. A gente vê aí atletas até que tem infarto, Exatamente, no em campo, campo. jogando Sim, bola, quer dizer, é um estresse isso. Isso. Tudo que você esforça demais do coração é prejudicial. Para atividade física extenuante, competitiva, sempre uma avaliação cardiológica. Agora com essa moda do corpo, cada vez em busca de uma perfeição maior. Muitos jovens usam anabolizantes, isso é totalmente prejudicial, porque além dele aumentar o esforço para o coração, ele se torna mais musculoso, como a massa corporal num todo, algumas substâncias ela aumenta a viscosidade do sangue, o sangue fica mais grosso, e com isso predispõe ao entupimento também. Fora o uso de drogas, principalmente a cocaína.
A cocaína está relacionado muito a infarto em jovem, porque a substância ela lesa dentro da parede da artéria do coração. E essa lesão faz que, como se a gente machuca, não forma um coágulo ali? Verdade. Acontece isso dentro da artéria e leva a obstrução e o infarto. Olha aí, ó, jovens que estão aí nas drogas. Ontem eu li um caso de um adolescente de 16 que diz que desde os 11 está no tráfico. Então toma cuidado. É triste, né? E falando em droga, né? Também tem muito uso de anabolizantes, né, doutora? No olhar clínico de cardiologista, o que isso pode trazer para o ser humano, para o coração? Insuficiência cardíaca. Porque assim, o que a gente tem que lembrar? A gente não consegue um efeito de qualquer medicação, nada específico para determinado órgão. O efeito é sistêmico. Então, a partir do momento que a gente usa um anabolizante, uma medicação, para a gente aumentar a nossa massa corporal, a musculatura, isso vai afetar todo o músculo do corpo. E o coração é um músculo. Então, nós vamos aumentar a sobrecarga de um órgão que tem uma capacidade. Ele começa a ficar mais grosso, maior e insuficiente, porque chega uma hora que ele não aguenta a demanda tanto do esforço de medicação que está querendo que ele aumente. E isso tem casos que leva até transplante cardíaco. Nada que não é natural traz alguma coisa, né, Sim. gente? Querer aquele efeito rápido, né? De músculos, ganhar peso, ganhar peso Tudo não tem consequência. Exatamente. Se é esportivo, tem que fazer um acompanhamento semestral, uma vez ao ano, que tem a miocardiopatia hipertrófica do atleta, que chega a um ponto que, se for prejudicial para o atleta, a gente tem que aconselhar o descondicionamento físico, porque pode levar à morte súbita. Olha, tem uma pergunta nessa esteira aqui, Aline, para a doutora Nayara. Márcia Helena Pereira pergunta quais exames são necessários antes de entrar em uma academia. A gente aconselha um eletro, para avaliar a parte elétrica do coração, se não tem predisposição à arritmia, alguma malformação, mesmo em jovem congênita, que com esforço isso predispõe à arritmia. E um exame de esteira, um teste ergométrico, para ver como que esse coração está se comportando no esforço. Certo. E se em busca de atividade competitiva, a gente aconselha um eco também, para ver o funcionamento, se não, até a questão de acompanhar a hipertrofia, como que era antes de realizar atividade física, com o passar dos meses, como que está esse coração. Então é isso aí, olha. Então é eco, cardio e esteira. Eco, eletroesteira. Então aí, ó. É muito bacana. Se todo mundo que vai começar um novo exercício teria que fazer, né, um exame desse, que eu falo que às vezes não faz, né? Não faz. Infelizmente não, porque às vezes a gente tem uma predisposição a ter algum problema e não sabe. E só com esses exames clínicos mesmo que são revelados, né? Falando já, pegando essa carona aí, quem não está fazendo exercício, nós seres humanos mortais, devemos fazer essa visita ao cardiologista de quanto em quanto tempo, doutora? Se uma pessoa sadia, uma vez ao ano. Pacientes que já têm algum comprometimento é a cada 3 ou 6 meses. Certo. E é genético o problema de coração? Alguns sim. Porque quando acontece na família, todo mundo fica em alerta, né? Ai, minha tia, minha avó, minha mãe, meu pai. A gente considera para infarto, tem o componente genético, né, familiar. Até 55 anos, parente de primeiro grau, mulher. E 65 anos, homem. Depois disso, a gente atribui a idade. Ai, meu pai infartou com 75 anos. Não, já não é mais um risco para você, porque isso ele atribuiu com o envelhecimento, com a idade. Né? Quando isso acontece prematuro, meu pai tinha 40 anos e infartou. Opa, para você isso é um fator de risco
você tem que acompanhar isso mais de perto. Agora, o fator genético também, às vezes, não é porque o seu pai morreu de ataque do coração que você vai ter também. Porque depende do estilo, né, de vida também. É o que a gente considera que é um fator de risco. Fator de risco. É um fator de risco, é uma predisposição. Não é verdade absoluta. E isso serve de alerta para você evitar os outros que são mudáveis. E procurar uma vez por ano, né, um cardiologista. Sim. Teria uma idade para a gente começar essa procura ao cardiologista ou não? Que já a gente vai entrar sobre as crianças obesas aqui. Não tem muito uma idade específica, mas na vida adulta, acima dos 30 anos, é bom fazer um acompanhamento. Olha aí, a sua irmã está perguntando, a doutora Aline, qual o papel da atividade física na prevenção de eventos tromboembólicos? Diminuição de peso, diminuição do nível de colesterol, controle do diabetes. Pela atividade física a gente consegue, é um auxílio para controles de fatores de risco e com isso diminui o risco cardiovascular, né? Então tem uma atividade física de quantas vezes por semana, uma média? A gente pede, tem que ser uma atividade física regular, no mínimo 3 vezes na semana, meia hora, 40 minutos uma já caminhada já é o suficiente. Sim. Agora é muito ruim esses atletas de futebol de final de semana, porque um dia por final de semana ou um dia a cada 15 dias ele vai a um exercício forte, um esforço extremo. Aí o resto da semana... Aí o resto da semana não faz nada. Pode ser o que aconteceu com o jornalista da Chapecoense, que sobreviveu à queda do avião e 2 anos depois ele foi jogar futebol e deu um infarto dele. Exatamente. Pode ser. E chama muita atenção, que a gente vê muito nessas peladas aí, quantas e quantas mortes, né, Concon? Sim, porque os homens querem dar o seu melhor, querem ser o melhor em campo. É verdade. E isso é... E o César Chinten Severina disse, olha, a família do meu pai morreram 5 irmãos de infarto, todos. Corre, então, pode correr. Ó, César, dá um jeito aí, não vai ser o sexto, hein, César? A gente já vai deixar o contato dela, você já corre, tá, César? Obrigada aí pela audiência. O contato já está aqui, ó, 3280-4639, você pode procurar a doutora Nayara e já fazer esses exames que ela disse. Pelo menos, depois vem mais exames. Precisa realizar um acompanhamento de perto com tanta história familiar. Então já tem histórico, com 5 irmãos, bem grande, todos falecidos de coração. Então, tem que César, fazer um acompanhamento. A gente dá risada, mas é sério, né? Não, a gente ri porque a gente é sem vergonha. Porque é muito, né, gente? Que é sério, não, mas tem que procurar. Olha aqui, antes então, a Joana Andrade, não sou hipertensa, eu tenho risco de me tornar cardíaca? Tem. Tem? A hipertensão, a gente sabe que conforme o envelhecimento, as artérias do organismo elas vão se tornando mais duras e com isso aumenta a pressão. Além de outros fatores, o diabetes, metabolismos da glicose também deixam as artérias do coração mais endurecidas, que levam ao aumento da pressão. A pressão alta é um fator de risco, mas não é o único. Tem muitos pacientes que infartam ou têm AVC, tem morte súbita com uma pressão normal. É mito falar que para infartar tem que ter com a pressão alta. Não. Tudo depende. Por exemplo, cigarro. Cigarro, substâncias do cigarro, elas vão lesando as artérias, tanto do coração quanto do cérebro, vai levando ao acúmulo de gordura e vai entupindo progressivamente. O coração, o fumo também eleva essa gordura dentro das artérias. Tanto que nas caixinhas de cigarro já vem, né? Já vem humor. Existe alguma coisa, algum detox, alguma coisa que afine o sangue? O que a gente usa para tentar diminuir o risco de entupimento é o AS, né? É o ácido acetil salicílico. Que ele é um antiagregante. Um AS por dia? Um AS por dia. Não está recomendando, viu, pessoal? É só isso que dependendo dos casos. Você precisa procurar também, mas geralmente um AS por dia. Sublingual? Não, é engolido. Ele é antiagregante plaquetário. Então vai fazer com que dificulte as plaquetas se aderirem lá onde tem já um trombinho, um coágulo, e piora o entupimento. Por esses dias atrás ela mandou um artigo para a revista Tendência falando realmente isso, que o AS pode salvar de um infarto, né? Uma pessoa que está infartando.
pessoa que está infartando, né, você força ela também a tomar uma AS. Sim, a gente entra com um protocolo em sala de emergência, chegou com dor no peito, sugestiva de infarto, 2 AS. Mas isso assim, tem que procurar o hospital, a gente não tá... A gente só tá falando aqui, né, gente? Não vai todo mundo em casa tomar AS. porque tem os efeitos colaterais da medicação. Certo, ó, a Conceição mandou aqui pra gente que a filha dela estava grávida e começou a ter pressão alta. Agora, depois de 8 anos, ela tem a pressão alta ainda. Ela adquiriu isso durante a gestação. É normal? Porque isso ocorre? Não é normal, mas acontece, não é com toda gestante, mas pela alteração dos hormônios produzidos na gravidez, leva ao aumento, normalmente é depois do 3º trimestre. E o habitual é que a pressão retorne, mas tem pacientes que permanecem. O que é mais perigoso, pressão alta ou baixa? Pressão alta. Alta. Pressão baixa, ela é mais sintomática, aquela coisinha chata de dar tontura, escurecimento na vista. Uma preguiça, né? Aquele amolecimento no corpo. Mas fora de algumas doenças, infecção que leva a pressão baixa, alguma coisa, não mata. A pressão alta pode matar. Qual que é o normal? 12/8? A gente estabelece mais ou menos uma meta de 12/8, mas cada um tem o seu normal. O normal mais para baixo não tem problema. Por exemplo, 11/7. a minha é 9/4. A minha também. Que isso, gente? Vocês estão vivos? Não, a minha é 9/5. É, por aí, sim. Porque sempre tem 4 de diferença. Sim, pra mim... Eu não sinto nada. Sim, pra mim isso é normal, eu consigo fazer minha atividade física, eu não tenho tontura, eu não tenho desmaio. Não? Então ela é normal pra mim. Eu ia até perguntar pra ela, eu tenho esse tipo de... Às vezes o máximo meu é 11/7. O meu máximo é isso, 11/7. Agora, só que na gestação eu tive. Minha pressão chegou a 18. É que a gente fica nessa neura de 12/8 e aí você acha menos que você tenha sintomas, né? O mais baixo que o 12/8 não tem problema. Agora, vários pacientes procuram no consultório. Ai, doutora, minha pressão normal é 17/9. Opa, isso não é normal. Não é porque você não está sentindo nada, seu organismo já se adaptou, né? É bom fazer um exame a essa pressão também, mais alta, que é normal. Não, é com a pressão mais elevada, que 14/9, exato. A gente já sabe que causa já sofrimento para o coração. Aline, você pode fazer mais perguntas. Ela quer fazer mais perguntas. A doutora Aline Teixeira, pode fazer. Ó, enquanto a doutora Aline manda então a pergunta, tem mais uma aqui. Crianças obesas, qual alerta para os responsáveis? A gente observa muito. Crianças obesas são por hábitos familiares. Ver o pai comer, a pais mãe obesos, bobagem, filhos obesos. É. Só que 60% de hoje uma criança obesa se torna adulto obeso. E tudo que nós conversamos lá no começo do trabalho excessivo do coração, de começar a acumular gordura dentro das artérias, ele está começando mais cedo. Eu tive lendo até uma pesquisa, doutora, que isso vem no feto. Os hábitos, talvez, alimentares, essa questão insulínica, não sei, o feto também recebeu isso já da mãe. Por isso que a gestante tem que se alimentar bem também. Não sei hoje está cada vez mais comum hipertensão em criança pelo aumento de peso, níveis de colesterol, triglicéridos, glicemia alterados por hábitos alimentares. Coca-Cola, refrigerante, a gente tem que falar, gente. Açúcar, chegou também outra pergunta aqui, doutora Aline. Vamos sei que a doutora Nayara tem que ir embora já que tem horário marcado, mas é rapidinho. Escurecimento no pescoço de crianças é um alerta? Sim, escurecimento, que a gente chama provavelmente acantose nigrans, que são regiões de dobra, que fica aquela mancha mais escura. A principal causa é resistência à insulina. Mas precisa procurar, fazer alguns exames. E isso também é hábito alimentar, resistência insulínica, porque come muito e a insulina não dá conta de... não é? Aumenta esse adiposo, né, que leva, aumenta a gordura, leva a resistência à insulina. E a doutora Aline diz para a senhora falar mais um pouco sobre obesidade e a menopausa. Tem alguma relação? Qual que é a relação dos dois? Porque na menopausa, a gente, pela diminuição dos hormônios, a gente começa a perder massa magra, né? E com isso, a gordura vai aumentando. Achei que a mulher engordasse na menopausa.
Sim, mas você troca a massa. Você perde a massa magra e começa a acumular gordura. Tá, fica que é verdade, Amanda. Sim. Ela ganha massa gorda. Ela faz uma troca, né? Aí é uma troca que não é muito legal, não. Né? Não. Nenhum pingo. Com a chegada aí da Páscoa, voltando a ver sobre as crianças, quais seriam as dicas de alimentos, assim, qual a quantidade de calorias uma criança sendo considerada normal de comer durante o dia? As pessoas ganham 5, 6 ovos. Exatamente, com a chegada da ovos. Páscoa é um alerta, né? Alerta. Os alimentos hidrogenados, gorduras hidrogenadas, né? O que a gente tem que pensar sempre no autocontrole. Como a criança não tem esse autocontrole tem que ser dos pais. Dos pais, sempre. Então, parar de dar esse monte de ovo de Páscoa, porque as crianças comem tudo em 2, 3, 4 dias, aí tem vômito, tem diarreia, e fora o aumento de peso e tudo. Então, vamos lá, doutora. A cerveja contribui também para problemas cardiovasculares? A cerveja é um alimento muito calórico. Exato. E calorias não boas, né? A gente considera calorias vazias. Então, tem que ser sempre consumido com parcimônia, porque o excesso aumenta peso. Moderação. E a gente entra com toda aquela cascata, aumento de peso, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, risco de hipertensão, diabetes, infarto, AVC. Então, a pergunta aí do senhor Diego Alonso está respondida, viu? Então, os petisquinhos também tem que tomar um cuidado com o sal do dia a dia, que eu acho muito importante a gente falar. Sobre o uso excessivo do sal também, né? Sim. Que as pessoas, acho que tá caindo por terra cada vez que a informação chega mais às pessoas. Principalmente o sódio, né? Incorporado em bebidas, alimentos, que hoje tem tudo, sódio está em excesso, né? Doutora, qual seria a quantidade correta para uma pessoa, um uso normal de 2 sal? gramas. É aqui 2 sachêzinhos daquele de restaurante. Por dia, né? Por dia. E isso não é o que você vai colocar a mais. Tem que ser contabilizado todo o que já vem nos alimentos. Pois é isso que eu falei. Se você olhar molho de tomate, doce, pão, tudo tem sal. Exatamente. Então, que você come durante todo o dia, né? Sim, e principalmente nos temperos prontos. Sazon, caldo quinor. Isso, o nível de sódio é muito alto. É muito, muito prejudicial. Bebidas também, refrigerantes, né? Então o sódio ali em cima. E principalmente refrigerante zero. Tem a diminuição do açúcar, e o aumento só que o sal. aumento muito importante do sódio. Porque quando você tira a gordura, fala zero gordura, ele teve que compensar para te dar sabor. Ele te dá um sódio lá de presente também. Respeitando o tempo aqui da doutora Nayara, vamos para a última pergunta que eu acho. Depois o que tiver também lá embaixo. Antes de vídeo, você né? mudar, eu ia até fazer essa pergunta para ela, porque eu uso o sal rosa. E a Rosângela Veloso Silva está perguntando se o sal rosa realmente é melhor. É melhor. Ele é mais natural. Ontem eu ouvi uma pessoa postando que vai começar a usar sal de gado, que é usado para animais. Não tenho conhecimento. Não, o sal grosso, ele Mas não é o grosso. A pessoa postou sal grosso, o sal para gado mesmo, que não, ele é menos processado. Eu não conheço também. Postou. Agora vamos começar a usar o sal rosa é porque ele tem Himalaia, né? 70 minerais, o outro é só cloreto de sódio, mais nada. Então, gente, a cardiologista aqui está indicando a substituição, então, só pelo sal rosa. Sal integral ou sal integral. Então, a última pergunta sobre inchaço, retenção de líquido, tem a ver com o uso abusivo do sal ou é problema cardíaco que a gente poderia estar falando, rins? A causa de edema são várias. Hoje, a principal causa da nossa população, a gente pode falar que é o alimento mesmo, é o sal, porque o sal puxa água para o organismo. Então, se a gente come muito sal, a gente retém muita água e com isso causa o edema. Mas a gente tem inúmeras... Edema é o quê? É o inchaço. Inchaço total, Principalmente de pernas, né? Que pela gravidade fica nas extremidades distal, fica pés e pernas. As pessoas mais obesas têm os pés. Eu tinha umas pernas. Hoje e mãos também, né? Extremidades, né? Quando não consegue tirar anel, essas coisas. Mas assim. A gente vale lembrar que tem inúmeros. Diminuição
dificuldade de circulação, né? Diminuição da circulação das pernas, as varizes levam retenção de líquido. Problema, insuficiência cardíaca também causa inchaço. Então, gente, são 1000 problemas, né? O que a gente volta a falar, que a gente falou no comecinho da entrevista. Tudo que é equilibrado, né, é bom. Então, que é excesso... Levar a vida com equilíbrio, fazer uma consulta. Olha, a doutora Nayara Teixeira atende no 32804639. Onde que está a sua clínica? Ou a pessoa pode procurá-la? Por enquanto eu estou atendendo no Socorros Mútuo, no bloco 3, junto com a minha irmã. Só que mais agora pro final do mês nós estamos montando a nossa clínica Bem-Estar. Vamos divulgar, minha gente. Olha que coisa boa. Mas por enquanto está lá no Socorros Mútuos. Aí a clínica vai ser eu, a minha irmã de ginecologia, Amanda Tavares, psicóloga, que vai ser na Benjamin Constant, 1356, sala A. Próximo aonde? Do lado da Nayara Núbia. Do lado da doutora Nayara Núbia. Muito bacana, ali ficou um ponto legal, né, de clínicas, de saúde. Então, gente, é tudo muito pertinho. Então, você pode pegar aí uma semana, né, e já marcar todos os tipos de médico, que uma coisa tá interligada à outra, né, doutora? Tem que ter o equilíbrio de dentro para fora, né? A alimentação tem a ver com o coração, com os rins. Tenho certeza que a doutora Aline, que está nos acompanhando aí, a gente vai marcar uma entrevista com ela também, em breve. Também tem muito a ver com gestação, sobre hormônios. Sim. E é isso daí, a gente vai fazendo esse quadro de saúde aí pra vocês Antes durante de você vários também dias. fazer o encerramento, a Raquel me disse que a doutora Nayara é a melhor cardiologista que conheço, top, como médica e como ser humano. Parabéns. Obrigada, Raquel. Que bom, é muito bom a gente escutar essas receber coisas. elogios, é um muito reconhecimento, bom. Exatamente. Né? Mais que um elogio. Parabéns, então. Obrigada A pela gente, oportunidade. imagina, a gente que agradece, né, com Boa. esse tempo que você ficou aqui com a gente, 40 e poucos minutos, quase uma hora, Essa né? interrupção, mas a gente vai corrigir depois. Mas foi muito bom. Doutora, quer falar alguma coisa? Fique à vontade antes da gente encerrar esse quadro. Gostaria de agradecer o convite. Estou à disposição para esclarecer dúvidas que ficarem. Pode deixar aí que eu vou respondendo à medida que der. E assim, lembrar que o equilíbrio, tudo que é demais faz mal. Sempre realizar acompanhamento médico para tudo que se vai fazer. Não dê muita atenção a modismo. Cuidado com a internet. Isso, né? porque tem muitas informações que não são bacanas. E sempre fazer os seus exames, pelo menos uma vez por ano. Aquela recomendação de que a gente deve comer uma maçã por dia, isso vale, não? É bom. Pronto. Não vai fazer mal também, viu? Porque tem o ditado que come uma maçã por dia e você evita o cardiologista. Não é verdade, mas é verdade que você pode comer uma maçã. É bom. Então a gente encerra aqui agora 1h mais 42 minutinhos. Mais uma vez agradecendo a doutora Nayara, ao Concon também por esse espaço, do Diário Tendência. Lá, um grande beijo pra você. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima quarta-feira. Um beijo pra vocês, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ficarem juntinho conosco. E agora fiquem aí com o Diário Olímpia pra vocês. Um grande beijo.